Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia, amém. Estudo bíblico, 1 Coríntios 7 verso 36, Nova Versão Internacional 2023. Introdução. 1 Coríntios 7 é um capítulo extenso que trata de diversas questões relacionadas ao casamento, celibato e divórcio, abordando as preocupações dos crentes de Corinto sobre esses temas. O apóstolo Paulo oferece orientação prática, equilibrando o ideal do celibato, visto como vantajoso para o serviço a Deus em tempos de tribulação, com a realidade das necessidades e desejos humanos. O versículo 36 em particular, se alguém entende que está agindo de maneira indevida com sua noiva, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Trata de uma situação específica envolvendo um homem e sua noiva, fornecendo um conselho pastoral sobre o casamento. Contexto histórico. A igreja em Corinto enfrentava diversos desafios, incluindo influências da cultura grega que desvalorizavam o corpo e promoviam comportamentos sexuais imorais. 1 Coríntios 6. Além disso, havia uma crença emergente de que a iminente volta de Cristo exigia um desapego das coisas terrenas, o que levou alguns a questionar o casamento. Paulo, reconhecendo a importância de lidar com a imoralidade sexual e o desejo de dedicar-se ao serviço de Deus, busca equilibrar essas necessidades. A referência à noiva ou virgem, outras traduções, provavelmente se refere a uma mulher que estava sob a guarda de um homem, possivelmente seu pai ou tutor, com a intenção de se casar. A frase "está passando da idade" pode se referir à idade em que socialmente esperava-se que uma mulher se casasse. A preocupação expressa no versículo reflete um contexto cultural onde o casamento era uma norma social importante e onde o prolongamento do noivado poderia ser visto como inadequado ou prejudicial. Interpretação: o versículo 36 oferece um conselho prático para uma situação específica. Se um homem sente que está agindo de forma inadequada em relação à sua noiva, podendo ser interpretado como uma dificuldade em controlar seus desejos ou como uma preocupação com o bem-estar da noiva, considerando o contexto cultural. E se ambos estão considerando o casamento como uma solução, então o casamento é uma opção válida e não pecaminosa. A ênfase reside na liberdade de escolha e na busca por uma vida que honre a Deus. Este versículo, lido à luz do restante do capítulo, não condena o casamento, mas reconhece que, em algumas situações, o casamento pode ser a melhor opção para evitar a imoralidade e viver uma vida que agrade a Deus. A decisão deve ser tomada com discernimento, oração e considerando as circunstâncias individuais. A ação de casar-se não é intrinsecamente má. Dentro de uma cosmovisão trinitária, a decisão de casar-se ou não deve ser tomada em oração, em comunhão com o Espírito Santo e buscando a glória de Deus. Colossenses 3 verso 17, 1 Coríntios 10 verso 31. Para os crentes contemporâneos, este versículo ressalta a importância de tomar decisões sobre o casamento com sabedoria, considerando tanto as necessidades pessoais quanto o desejo de viver uma vida que agrade a Deus, sem se deixar aprisionar por pressões sociais ou religiosas. Veja as referências. 1 Coríntios 7 verso 9, contudo, se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejos.
Este versículo reforça a ideia de que o casamento é uma opção válida para aqueles que lutam contra desejos sexuais fortes. Ele complementa o versículo 36, oferecendo uma justificativa para o casamento, evitar a imoralidade e viver em pureza. Gênesis 2 verso 18, Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja sozinho, farei para ele alguém que lhe seja auxiliar semelhante. Este versículo do Antigo Testamento estabelece o princípio de que o casamento é uma instituição criada por Deus para suprir a necessidade humana de companheirismo e ajuda mútua. Ele ajuda a contextualizar a discussão de Paulo sobre o casamento, lembrando aos leitores que o casamento é, em sua essência, uma bênção de Deus. Ele também ajuda a compreender a preocupação do versículo 36 com o bem-estar da noiva, uma vez que o casamento pode fornecer o contexto adequado para uma união saudável.